Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Gente, hoje vamos falar sobre processo administrativo. Para começar a falar sobre a aula, importantes são as considerações constitucionais, sobre as questões que envolvem o processo administrativo. Pensar que ninguém será privado da liberdade de seus bens sem um devido processo legal, sem um devido processo legal. A importância do artigo 5º, inciso 54, da Constituição Federal, que diz lá que um processo administrativo tem que respeitar o devido processo legal formal, para a tomada de uma decisão que venha a ser dentro daquele processo administrativo. E que esse devido processo legal, material ou substantivo, se diz aí que precisa ser razoável e proporcional. Então, se aguarda, se espera, que se tenha uma decisão final naquele processo administrativo e que venha a respeitar ainda o que diz o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que são os princípios do contraditório e da ampla defesa de quem está ali respondendo o processo administrativo. Pode ser um processo administrativo disciplinar. Olha aí a importância do direito constitucional, os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal. Para isso, existe aí como um parâmetro a Lei Federal 9.784, de 99, que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta. Em especial, aí também se atinge a indireta, para um melhor cumprimento das questões de processo administrativo, para valorizar o princípio da eficiência no processo administrativo, que é um princípio da administração pública super importante, lá no artigo 37, inciso 5, da Constituição Federal. Então, a Lei 9.784 de 99 traz aí regras de processo, traz regras materiais, ao qual vão ter aí validade no âmbito da lei federal, subordinando aí estados, federal e municípios, uma regra que não vincula eles, mas subordina de forma que venha a considerar como um parâmetro, como eu disse, toda a sua hermenêutica jurídica aí da lei 9.784/99. Então, não vincula estados, federais e municípios que vão ter processos administrativos vinculados a leis estaduais e leis municipais, mas serve como parâmetro para todas as questões entre os outros entes políticos, administrativos, públicos da administração direta e indireta a níveis estaduais e municipais também. Tanto a União e as demais entidades federais proibidas de tomar decisões sem que exista um processo administrativo instaurado. É necessário o devido processo legal e o exercício do contraditório da ampla defesa, como nós acabamos de abordar. Então, a incidência dessa Lei 9.784/99 dentro da União, dentro da administração pública direta e indireta, é justamente cumprir essas determinações. Não pode violar o princípio da segurança jurídica, Então, é muito importante isso. O processo é uma relação jurídica entre o administrado e o administrador, ou, se for com relação a um processo administrativo disciplinar, dentro, internamente da própria administração, derivado do poder disciplinar. Então, existe aí as questões de poder regulamentar, que nós já vimos, poder hierárquico. Então, poder hierárquico disciplinar são regras de processo administrativo disciplinar. Agora, existem outros processos administrativos que não são disciplinar, que o cidadão vai buscar, por meio de um processo administrativo, a resposta da administração pública. Aí nós estamos falando de poder regulamentar, poder vinculado, poder discricionário. Então, existem essas questões. Qual a diferença de processo para procedimento? Processo é uma relação jurídica que envolve o quê? Um vínculo jurídico entre a administração e o usuário, estabelecido aí para a tomada de uma decisão. Já o procedimento administrativo é uma sequência ordenada desses atos tendentes à tomada de decisão. Então, por exemplo, contexto de provas, em concursos públicos, é importante, é recomendável a nomenclatura processo administrativo. Aí é a terminologia mais empregada conforme a lei 9.784 de 1999, ok? O processo administrativo tem espécies, internos ou externos, Então, interno, uma sindicância, externos, um processo em concurso público. É um processo administrativo, tá? Processo administrativo restritivo, que tem iniciativa do próprio interessado, um pedido que vem a ser de uma licença, E um processo mais ampliativo, onde necessário o interesse comum, como a licitação. Então, existe aí essas questões, ou ele é restritivo ou ele é ampliativo. E o artigo 2º do parágrafo único da Lei 9.784/99 diz lá sobre os critérios que devem ser cumpridos. Então, são princípios que devem ser aplicados ao processo administrativo. Legalidade,
finalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade ou proporcionalidade, questões da obrigatória motivação, questões de informalismo quando for necessário, gratuidade, né, contraditória e ampla defesa. São princípios aí básicos no processo administrativo, que vai gerar, né, esse processo administrativo perante órgãos, né, artigo 1º, parágrafo 2º, dentro de órgãos, entidades, e que sempre vai envolver uma autoridade, que envolve o servidor ou agente público dotado do poder de decisão naquele processo administrativo. Os direitos do administrado, né, estão lá previstos também na Lei 9.784/99. Então, é direito do administrado, né, buscar o processo administrativo com respeito pelas autoridades e servidores, né, formular alegações, apresentar documentos, né, buscar informações dentro desses processos administrativos. Esses são direitos do administrado. E são deveres do administrado, lá no artigo 4º, os deveres do administrado: expor os fatos conforme verdade, proceder com lealdade, urbanidade, boa-fé, não agir de modo temerário, prestar informações que forem solicitados para o esclarecimento dos fatos que tenham envolvimento da administração pública. Então, isso tudo está no artigo 4º da Lei 9.784, de 1999, que é o processo administrativo. Como regra, o requerimento do interessado, né, inicia aí a instauração do processo administrativo. E aí deve ser direcionado a um órgão, uma autoridade administrativa, né, dentro do seu domicílio, do requerente, local para recebimento dessas comunicações. Vai ter que se formular por meio de um pedido, então tem um formulário, ou levar a termo para que a administração possa dar sequência, né? A administração está proibida de recusar sem motivo o recebimento de documentos por meio de uma instauração de processo. Isso está escrito no artigo 6º, parágrafo único da Lei Federal 9.784/99, sendo parâmetro também para leis estaduais e municipais no mesmo sentido. A administração não pode recusar a instauração de um processo administrativo que o administrado pretenda, né? Que o administrado venha a pretender. O artigo 9º da Lei 9.784 de 99 também é parâmetro com relação aos legitimados para o processo administrativo. Então, titulares de direitos e interesses são legitimados, terceiros interessados, organizações, associações representativas, pessoas ou associações que venham aí defender os direitos, né, coletivos e direitos coletivos e direitos de interesses difusos também. Tem a questão da capacidade, né? O processo administrativo vai pedir que todos sejam maiores de 18 anos, conforme aí a previsão, né, do artigo 10 da Lei 9.784 de 1999. Importante também a questão que o órgão administrativo é que vai julgar, então ele tem a competência para julgar, então cada órgão administrativo será o titular e não pode-se ter a transferência dessa competência, exceto nos casos de delegação e avocação, que são aí os poderes hierárquicos, né? A delegação e a avocação, ok? Em nenhuma hipótese também podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo e a decisão de recursos administrativos. Então aí nós temos uma regra, né, que não pode ser objeto de delegação a decisão dos recursos administrativos. Ok? Muito importante essa questão. A delegação é revogável por qualquer tempo, né, por vontade unilateral da autoridade delegante. Então, a avocação, né, quando você chama alguém temporariamente para responder aquele processo administrativo, pode, mas a delegação não, tem que seguir quem é o competente para julgar aquele processo administrativo. Cabe ressaltar que o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. E aí, a de maior grau hierárquico que vai tomar a decisão naquele processo administrativo. E também é importante os impedimentos e a suspeição no processo administrativo, né? E que devem ser respeitados também aqui com relação à matéria, né? E isso tudo está lá passivo de indeferimento, né? Pode-se ter o indeferimento de alegação de suspeição, né? E isso tudo, as questões que envolvem a intimidade, inimizade, tudo que são casos de suspeição, né, também estão aqui no processo administrativo, de forma mais juridicamente descrita por meio do artigo 21 da Lei 9.784/99. Então, a regra geral é que os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, exceto quando a lei expressamente o exigir, devendo produzir por escrito, né, em vernáculo, com data. Então, geralmente, né, deve ser por escrito o processo administrativo, tá? Então, a comunicação dos atos administrativos também são importantes, né? Dentro da questão do processo, né? Saber o andamento, publicações, né? Então, o princípio da publicação no Diário Oficial, como é que está o processo administrativo.
A instrução do processo administrativo com provas obtidas por meios ilícitos serão inadmissíveis, só os meios lícitos para as provas no processo administrativo, vale a mesma regra do processo judicial. O dever de decidir do processo administrativo, a competência, né, do órgão hierárquico, aí a pessoa mais alta que vai decidir, o processo se instaura em menor nível hierárquico, mas quem vai decidir é quem possui o maior nível hierárquico dentro da administração pública, direto ou indireto. O dever de decidir, geralmente o prazo é até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada dentro da instrução do processo administrativo. Ok? O artigo 51 ainda da Lei 9.784/99 fala ainda sobre a questão que poderá, mediante manifestação escrita, o detentor do processo administrativo, quem instaurou o processo administrativo, desistir total ou parcialmente do pedido formulado, ou ainda renunciar a direitos disponíveis que estão ali no processo administrativo. Muito importante isso. Os recursos administrativos também existem, né? Vão tramitar em 3 instâncias administrativas. Artigo 57 da Lei de 1999, né? A Lei 9.784 de 99. Então temos aí o duplo grau de jurisdição administrativamente também. O recurso administrativo vai tramitar aí no máximo em 3 instâncias administrativas. Interessante isso. Os recursos administrativos podem ser interpostos pelos seguintes legitimados: os titulares de direitos, aqueles cujos direitos foram afetados por uma decisão recorrida, organizações e associações que tiveram o não atendimento dos direitos, né, que foram solicitados naquele processo administrativo, e cidadãos e associações quanto a direitos e interesses difusos que a administração não tenha entendido, e aí cabe o recurso administrativo. O prazo para interposição é no prazo de 10 dias, tá? Contado da ciência da divulgação oficial dessa decisão recorrida, devendo ser exercido pelo titular do direito, pela associação, por quem iniciou, instaurou o processo, exceto se a lei não fixar um prazo diferente. O prazo máximo, né, de um recurso seria de 30 dias. Então, o prazo mínimo é de 10 dias para interposição, o prazo, em regra geral, é de 10 dias, e um prazo diferente, quando a lei não disser que é 10 dias, o prazo máximo aí em leis estaduais e municipais do recurso administrativo será de 30 dias, ok? O recurso administrativo não tem efeito suspensivo, diferente do recurso judicial. Então, não tem efeito suspensivo, tá? Já o recurso judicial tem efeito suspensivo e devolutivo, né? Aqui não, só tem efeito devolutivo. O recurso será conhecido ou não, vai se depender aí da permissão da reformatio impégios, né, que não proíbe a reformatio. Pode haver a reformação, né, pode ser aí reformada a decisão, né, pode ter a decisão ser reformada por uma decisão de recurso, né, pode também agravar a situação no processo administrativo, estabelecer multa também. O artigo 66 e 67, né, da Lei 9.784/99 fala dos prazos, né, tomar cuidado, né, com relação aos prazos, devem ser cumpridos também para o processo administrativo. Ok? Até a próxima. Abraço.